Você já se perguntou por que algumas pessoas vivem de forma tão simples e ainda assim parecem ricas? Não do tipo que ostenta, mas ricas em tempo, em tranquilidade e, curiosamente, com a conta bancária crescendo pouco a pouco. Enquanto nós, às vezes, ficamos presos em um ciclo. Trabalhar mais para comprar mais e acabar exaustos, casas cheias, mas mentes vazias, listas intermináveis de tarefas que nunca tocam a felicidade. Acumulamos coisas, expectativas, até preocupações. E cada manhã se torna uma pequena batalha contra nós mesmos. A resposta está nos hábitos minimalistas dos japoneses. Um estilo de vida lapidado ao longo de séculos, que vai muito além da decoração da sala de estar. O minimalismo japonês não te obriga a jogar tudo fora. Ele te ensina a enxergar o que é suficiente. Quando o suficiente fica claro, o dinheiro deixa de escorrer para aquilo que drena tua energia. O tempo deixa de se perder em limpar, comparar ou correr atrás dos padrões dos outros. É a arte de reorganizar prioridades, libertando a mente para que o dinheiro, as ideias e até a bondade possam fluir. E aqui vai uma verdade que dá aquele uau! A riqueza começa nos espaços que você cria, na mesa de trabalho, na agenda e dentro do coração. Pequenos hábitos diários podem romper o ciclo das compras impulsivas, acalmar o medo de perder algo, afiar o foco e fazer você economizar sem precisar trabalhar mais. Ao aprender a dizer basta, você também aprende a dizer sim. A saúde mental, a conexão verdadeira e a liberdade genuína. Neste vídeo, vamos destravar o código da riqueza por meio dos hábitos minimalistas japoneses, práticos, acessíveis e surpreendentemente eficazes. Pronta para trocar o caos pela clareza, o cansaço pela paz e o excesso pela liberdade? Então vamos começar. 1. A arte de registrar as despesas pessoais. Imagine uma tarde tranquila. A água acabou de ferver, o vapor toca levemente o vidro da janela. Você abre um caderno grosso, a ponta da caneta encosta na página branca. 5,75, um latte, 20 dollars, uma camisa. No momento em que escreve, a mão pausa por um instante. Aquele latte realmente me fez feliz, ou foi apenas um hábito para fugir do cansaço? O Kakeibo começa nesse ritmo lento, um pequeno ritual para olhar de frente a própria vida. Há mais de um século, a jornalista Hani Motoko apresentou a ideia de anotar as despesas em um caderno, não para apertar o cinto, mas para devolver ao dinheiro um significado mais humano. Ele é um companheiro de jornada, não o motorista da nossa vida. Em vez de esperar o fim do mês para ver o que sobrou, o Kakeibo nos convida a definir a meta de poupança desde o início, e só depois organizar os gastos. Cada despesa é colocada em 4 cestos do cotidiano: necessidades básicas, desejos, cultura e aprendizado, como livros ou cursos, e o inesperado. Não é para julgar, mas para se ver com mais clareza em meio à correria. A magia do Kakeibo está na escrita à mão. Um aplicativo pode automatizar tudo, mas escrever 5,75 latte com a própria caneta é um gesto com temperatura humana. Traz a mente de volta ao presente e ajuda o cérebro a lembrar e conectar com mais profundidade do que apenas digitar. Quando acrescentamos uma pequena nota ao lado, por que comprei? O caderno se transforma num espelho gentil. Comprei porque estava feliz ou porque estava triste e queria preencher um vazio. Com o passar das semanas, começamos a reconhecer certos padrões. Quando estamos sob pressão, compramos online. Quando dormimos pouco, pedimos comida rápida. Quando estamos em paz, escolhemos ler. Muitas pessoas dizem que, só com o Kakeibo, conseguiram cortar até 1/3 dos gastos inconscientes.
não porque se forçaram, mas porque se entenderam melhor e por isso precisaram de menos remendos momentâneos. Gosto de pensar no Kakeibo como um chá da tarde. Sentar, abrir o caderno e conversar honestamente consigo mesma. Ninguém vai dar nota. Não é preciso ser perfeita. Bastam algumas linhas lentas de tinta para reconectar o dinheiro ao valor, o sonho à escolha. O Kakeibo não promete riqueza imediata. Ele devolve o controle, para que cada moeda saiba o caminho até o que você realmente valoriza, em vez de simplesmente escorrer e deixar um rastro de arrependimento. Hoje à noite, prepare um chá, desligue as notificações por 10 minutos e escreva 3 gastos do dia, com um porquê ao lado. Defina uma pequena meta de poupança para o próximo mês e feche o caderno com 3 coisas pelas quais é grata. Quem sabe? A verdadeira riqueza comece justamente nesse som suave de uma página virando. E em uma linha de tinta lenta, o bastante para que você esteja presente consigo mesma. 2. Apreciar e evitar o desperdício. A luz da geladeira acende e você está ali, no meio da cozinha, tarde da noite. Uma marmita pela metade, um maço de verduras um pouco murcho, uma camisa branca com um fio solto na manga. No instante em que pensa em jogar fora, algo aperta de leve o peito. Não é culpa, é um sussurro. Mottainai. Que desperdício seria? No Japão, Mottainai é uma mistura de arrependimento e gratidão. A capacidade de enxergar o valor desperdiçado e inclinar-se em respeito ao esforço, à terra, à água e ao tempo que se transformaram naquele objeto diante de nós. Esse espírito está enraizado na cultura japonesa. O shintoísmo acredita que tudo tem uma alma, portanto, cada coisa merece ser tratada com cuidado. O budismo nos lembra da interconexão. Tudo está ligado, então preservar também é preservar uns aos outros. Por isso, uma tigela rachada reparada com ouro pelo kintsugi não apenas volta a ser útil, mas continua a contar sua história de resiliência. O que antes era imperfeito torna-se ainda mais belo, justamente porque suas cicatrizes foram acolhidas. Lembro-me de uma tarde chuvosa em que uma camisa de lembrança rasgou um pouquinho. Em vez de jogar fora, sentei e costurei. O movimento lento da agulha acalmou o coração. Às vezes, riqueza é simplesmente conservar o que amamos a um custo muito pequeno. Consertar geralmente custa de 10 lira do preço de um novo, mas permite que a peça viva muitas estações a mais. Assim como o arroz frio da noite anterior que com um pouco de gergelim, ovo e verduras, vira um bento acolhedor pela manhã. Menos compras por impulso, menos lixo, menos peso. E o dinheiro deixa de escorrer por buracos invisíveis. Quando passamos a enxergar com os olhos do Mottainai, pequenos hábitos ganham poder financeiro. Planejar o cardápio da semana. Usar tudo antes de comprar mais. Organizar os potes para ver o que já temos. Esses gestos simples podem economizar milhares de dólares por ano, evitando o descarte de alimentos ainda bons. Se aprendermos a sentir essa pena, no momento certo, conseguimos virar o gesto, consertar, reutilizar, doar a quem precisa. O arrependimento vira um alarme interno que nos pausa antes de jogar fora ou comprar mais e nos faz perguntar: de que outra forma posso dar nova vida a isto? Penso no Mottainai como um convite a voltar ao suficiente, não para guardar tudo, mas para ouvir se o objeto ainda quer continuar conosco e de que forma. Às vezes é um ponto de costura, às vezes um prato novo feito de restos, às vezes uma passagem suave para as mãos de um vizinho. No mundo acelerado, onde tudo se substitui com facilidade, Mottainai nos ensina a parar, tocar o que está diante de nós e murmurar obrigada, antes de decidir. Hoje à noite,
Tente salvar algo pequeno. Costure um botão, transforme sobras em café da manhã ou coloque uma sacola de itens para doar perto da porta para entregar no fim de semana. Prepare um chá ele ao redor da cozinha. Talvez a verdadeira riqueza que você procura esteja escondida nas coisas que pensou em descartar, apenas esperando uma pausa gentil para continuar existindo. 3. Um estilo de vida simples. Você se lembra da última vez que o seu quarto suspirou aliviado? De manhã, ao abrir os olhos, a luz do sol toca a madeira clara da estante. Sobre a mesa, apenas uma xícara de chá, um livro aberto pela metade e o espaço suave entre as duas coisas. Nenhum chamado para comprar mais. Apenas um ambiente suficiente para o coração desacelerar. Eu costumava ter uma tigela de cerâmica com uma pequena rachadura. Antes, eu a substituiria apressadamente. Agora, com o wabi-sabi, a beleza da imperfeição e da impermanência, seguro a tigela nas mãos e vejo na fissura uma veia do tempo. Os japoneses têm o kintsugi, a arte de reparar com ouro. A tigela deixa de ser apenas um objeto e se torna uma história que atravessou o fogo e os jantares tardios. Esse espírito nasce do Zen e da cerimônia do chá de Murata Juku-sen, no Rikyū, onde uma xícara rústica, um jardim de pedras ou um galho torto tem seu lugar, porque a vida não precisa ser perfeita para ser profunda. Quando aceitamos a simplicidade e a mudança, deixamos de correr atrás do novo e perfeito e passamos a escutar o que realmente precisamos. Então, encontrei o método KonMari de Marie Kondo. Numa tarde de domingo, espalhei todas as roupas sobre a cama e peguei cada uma nas mãos perguntando: "Isto me traz alegria?" A pergunta parece simples, mas reflete muito. Quando tocamos os objetos, o corpo responde antes da mente. Alguns nos fazem sorrir, outros apenas pesam. Arrumar a casa se transforma em um treino de decisão. Escolher quais alegrias seguirão conosco e agradecer ao que já cumpriu seu papel. Desde então, ficou mais fácil dizer não às compras por impulso, porque aprendi a reconhecer a verdadeira alegria. A ciência também apoia o simples. Reduzir a desordem pode diminuir o estresse em 20 a 30%. Um espaço limpo acalma os olhos, reduz o cansaço mental e devolve o foco. Quando a casa carrega menos, o interior também se torna mais leve. A energia deixa de se dispersar entre limpar, guardar e comparar e retorna ao que é essencial: uma conversa sincera, uma hora de leitura ou um sono profundo. O wabi-sabi nos dá olhos que apreciam o que já temos. KonMari nos dá mãos que sabem o que guardar. Um sussurra: aceite as marcas e as mudanças. O outro sorri: guarde o que toca o seu coração. Encontrando-se no meio do caminho, eles nos ensinam a viver com leveza e abundância. Abundância de respiro, de presença e de laços bem cuidados. Se esta noite quiser tentar, comece bem pequeno, uma gaveta. Tire tudo, toque cada item e pergunte: isto me traz alegria? Guarde o que desperta gratidão, coloque-o de volta em seu lugar e prepare um chá mais devagar que o habitual. Quando a gaveta respirar, você também estará mais espaçosa por dentro. E talvez perceba que a verdadeira riqueza sempre esteve ali, apenas esperando você silenciar o ruído para entrar. 4. Alimentação e rotina minimalistas. De manhã, a cozinha ainda guarda o aroma do arroz de ontem. Você abre o armário e vê meio filé de peixe, um pouco de legumes cozidos, algumas sementes de gergelim num pote de vidro. Penso em um bento simples: arroz branco, verduras e um pedaço de peixe bem temperado. Envolvo tudo, coloco na bolsa e ouço o clique suave da tampa,
como se fechasse um pequeno gasto que decidi manter comigo. Antes, eu deixava o almoço ao acaso, seguindo o ritmo dos restaurantes. Até o dia em que fiz as contas. Cada vez que levo um bento com sobras do jantar, economizo entre 10 e 15 dólares. Multiplicando por 200 dias de trabalho, isso vira de 1.600 a 2.400 dólares por ano. E mais, uma refeição feita em casa custa em média 4 dólares, enquanto a mais barata fora pode custar 16, mais que o dobro. Cada refeição tranquila em casa não só alimenta o corpo, mas também cultiva uma reserva silenciosa de prosperidade. Naquela noite, fiquei na cozinha em silêncio. Desliguei as notificações, puxei uma cadeira e deixei o ambiente se tornar um espaço de calma. Lavei os legumes, porcionei o arroz nos potes de vidro e anotei algumas palavras: arroz, ovos, peixe, alga, uma lista curta, suficiente. E, curiosamente, isso me faz parar de passear pelos corredores do mercado sem rumo. A cozinha virou uma versão viva do Kakeibo. Em vez de registrar números, registro refeições prontas, protegendo-me da fome impulsiva e do toque rápido no botão pedir. O bento é disciplinado, mas gentil. Ele não impõe regras rígidas, apenas ensina a valorizar o que sobrou. O arroz frio com um pouco de gergelim torrado, ovos mexidos leves, algumas fatias de picles. No dia seguinte, ao abrir a marmita, o cheiro morno e familiar é como um abraço do tempo que você dedicou a si mesma na noite anterior. Quando passamos a ver as sobras, como o almoço de amanhã, a culpa desaparece, e em seu lugar surge a alegria da criação. Notei que jogo menos comida fora, peço menos delivery por cansaço, e minha mente também ficou mais silenciosa. A simplicidade na cozinha vai se espalhando até chegar ao coração. Muitos amigos contam que, desde que começaram a preparar as refeições com antecedência, dormem melhor e trabalham com mais foco, porque as pequenas decisões do dia já foram resolvidas antes. Comigo é igual. Uma marmita, um bule de chá, um conjunto de talheres simples. A cozinha ficou mais vazia, mas mais quente. E toda vez que abro o armário, sei o que significa ter o suficiente. Menos estoque, menos desperdício, menos dívidas consigo mesma por não se nutrir com cuidado. Essa é a forma silenciosa e duradoura da riqueza. Hoje à noite, desligue as notificações por 10 minutos, olhe para dentro da geladeira e salve o almoço de amanhã. Prepare as porções, escreva uma lista curta de compras para a semana e ferva a água para o chá um pouco mais devagar que o normal. Ao colocar o bento na geladeira, talvez ouça um leve suspiro da cozinha e perceba que está um passo mais perto de uma plenitude serena e sem alarde. 5. Gastar com sabedoria. É tarde da noite. A tela brilha com algo reluzente. Restam apenas 3 unidades. O coração acelera um pouco, o dedo quase toca comprar agora. Fecho o celular, preparo uma xícara de chá e me prometo 24 horas de silêncio. Como levantar a caneta do Kakeibo antes de escrever. Na manhã seguinte, o desejo se dissolve suavemente como a espuma do chá. Bastou uma pausa para dissipar a maioria dos impulsos de compra. Não por repressão, mas porque tive tempo de ouvir o que realmente precisava. Desde então, vejo cada moeda como uma semente. Pergunto a mim mesma: este objeto vai viver muito tempo na minha vida ou só brilhar por um instante? Penso no preço por uso. Um par de sapatos de 100 dólares que dura 10 anos sai por 10 dólares ao ano. Outro de 30 dólares, mas trocado anualmente, custa 300 em uma década. Colocar quanto dura ao lado de quanto custa me ensina a escolher menos, porém melhor. Como no Wabi Sabi.
Valorizar o que é duradouro em vez do que apenas brilha. Às vezes, passo por uma livraria de usados. Os livros, que já moraram em outras casas, custam metade do preço, mas vêm cheios do calor das páginas já viradas. Comprar de segunda mão não é só economizar, é praticar o motainai, dar aos objetos uma nova vida. E quando aplico a pergunta do KonMari, isto desperta uma alegria duradoura? Há muitos desejos, eles simplesmente desaparecem. A verdadeira alegria raramente está na fatura. Ela mora na maneira como algo se entrelaça com a nossa vida. Hoje, gasto menos não por apertar, mas por saber o que basta. Uma lista escrita à mão substitui o carrinho virtual e me faz ouvir meu próprio ritmo. 5 minutos para anotar o motivo da compra, fechar o caderno e deixar passar um dia. Se no dia seguinte ainda fizer sentido, penso mais fundo. Serve a qual valor? Já tenho algo que cumpre essa função? Posso pegar emprestado ou comprar usado? Essa lentidão é um porto para o pensamento apressado, um lugar para respirar antes de seguir leve. Esta noite, experimente um gesto simples. Escreva 3 coisas que deseja comprar. Desligue as notificações de compras por 24 horas e estime o preço por uso ao lado de cada item. Coloque o papel sob a xícara de chá. Quando levantá-la, não será só o papel que estará quente, o coração também, porque você acabou de plantar as sementes certas. E talvez a verdadeira riqueza seja exatamente essa: a capacidade de sorrir e dizer basta ao que já tem, antes de dizer sim ao que é novo. 6. Economizar em transporte e moradia. De manhã, bem cedo, o som das correntes de uma bicicleta ecoa na rua estreita. Um homem de casaco leve passa por um caminho coberto de orvalho. Nenhum motor, apenas o som das rodas cortando a água. Penso comigo, se o trajeto até o trabalho fosse tão sereno assim, será que eu precisaria de mais do que já tenho? No Japão, muitos escolhem o trem ou a bicicleta, mesmo podendo dirigir um carro próprio. Não só por conveniência, mas porque o carro traz consigo muitos custos invisíveis. Combustível, seguro entre 50.000 e 100.000 ienes por ano, estacionamento, que nas áreas centrais pode chegar a 40.000 ienes por mês. No trem, as mãos ficam livres para ler algumas páginas, os olhos livres para ver a cidade passar. O tempo volta a ser nosso. Lembro das manhãs, no último vagão, observando as varandas das casas deslizarem e ouvindo lá no fundo uma voz sussurrar: "Hoje vá devagar." E quanto ao lar? Uma casa pequena, pequena o suficiente para que tudo tenha seu lugar, para que se ouça o som da chaleira quando ferve. Quando escolhemos a simplicidade, as despesas também se simplificam. Empréstimos menores, impostos mais baixos, contas de luz e água mais leves. Em muitos lugares, reduzir a área para menos de 50 $50 pode cortar de 30% até 50% dos custos totais. Mas o maior ganho é mental. Menos coisas para guardar, menos cantos para limpar. Cada objeto no seu devido lugar, e nós também. O Wabi-sabi sussurra: o raio de sol na parede nua também é uma forma de riqueza. Eu mesma já me mudei para mais perto da estação e troquei a scooter por uma bicicleta velha. Depois do estranhamento inicial, senti o peso das tensões se dissolver. Em cidades com boa infraestrutura, viver de bicicleta e trem pode fazer uma família economizar entre 200.000 e 500.000 ienes por ano em comparação a manter um carro. E para onde vai esse dinheiro? Para uma refeição feita com carinho, um pequeno curso ou para o fundo de momentos lentos juntos? Menos posses, mais tempo compartilhado. Uma forma de abundância que eu havia esquecido. Quando aplicamos o Kakeibo ao caminho e ao teto,
os grandes gastos se acalmam. Motainai lembra de não desperdiçar espaço nem combustível. KonMari ensina a manter apenas os metros quadrados que trazem alegria. Wabi-sabi nos dá coragem para escolher o simples e duradouro, em vez do brilho que logo se apaga. Caminhar com as próprias pernas e viver em uma casa que respira nos faz perceber que ter o suficiente não é um número, é um ritmo de vida. Esta noite, abra o mapa, desenhe um círculo de 3 a 5 quilômetros ao redor do seu trabalho e imagine como seria a vida dentro desse raio. Depois, olhe ao redor da sua casa e pergunte a si mesma: que espaço aqui já não serve mais a alegria? Talvez a verdadeira riqueza esteja em um caminho mais curto e em um lar menor, onde o coração finalmente tem espaço para descansar. Ao final da jornada de hoje, talvez você já veja com clareza os segredos da riqueza através dos hábitos minimalistas japoneses. Não estão na carteira, mas em como usamos o nosso tempo, a nossa energia e a nossa atenção. Quando deixamos ir, recuperamos a clareza para saber o que realmente importa. Recuperamos a paz para ouvir a nossa própria voz. Recuperamos a liberdade para dizer basta. E recuperamos o ritmo calmo e firme de quem vive cada dia com propósito. O minimalismo japonês não é apenas ter menos, é viver com mais consciência, colocando cada escolha em seu devido lugar, para que a vida se torne leve e ao mesmo tempo profunda. Se este vídeo tocou você, curta, inscreva-se e ative o sino para não perder os próximos segredos da riqueza. Um simples clique seu ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas. E você também pode compartilhar com sua família e amigos. Quem sabe, uma pequena sugestão possa abrir a porta para uma vida mais tranquila e significativa. E eu adoraria ouvir você. O que você vai deixar ir hoje? Ou que hábito minimalista pretende começar para reinvestir na sua saúde, nas suas relações ou em um sonho que ainda está a caminho? Deixe seu comentário. Estamos aqui para aprender e crescer juntas. Obrigada por ficar até os últimos segundos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tente organizar uma gaveta, desligar uma notificação ou dizer basta a algo que já não serve mais. E use esse espaço para o que você realmente valoriza. Porque a verdadeira riqueza sempre começa com uma escolha pequena, mas clara. Viver com intenção, leveza e propósito a partir de hoje.